O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional um artigo da Lei Complementar 214 que retirou dos autistas de nível de suporte 1 o direito à isenção de impostos para a compra de veículos automotores novos. Depois da reforma tributária, foi criada essa lei complementar que retirou do autista dos níveis mais leves de suporte o direito a comprar esse carro, PCD, como dizem, com isenção total de impostos. E aí esse direito, através desta lei, foi reservado somente aos autistas de quadros mais severos ou profundos, o chamado autismo profundo. Então, os de nível 1 ficaram excluídos desse benefício. Duas instituições associativas de representantes de pessoas com deficiência ajuizaram as ADIs 7779 e 7790 e perguntaram ao Supremo Tribunal Federal: é constitucional você fazer a distinção entre um autista e outro autista, usando como critério eletivo a gravidade da deficiência manifestada naquele indivíduo? A decisão do STF diz que não é constitucional, não pode fazer isso. E esta decisão do STF, embora ela tenha sido proferida no contexto da discussão de uma isenção de imposto para comprar carro, essa decisão também afeta outras situações de direito. Por isso nós gravamos uma série de vídeos sobre isso, sobre outras situações análogas ou correlatas, em que esta decisão do Supremo vai ter algum tipo de repercussão no mundo real, no mundo jurídico, no mundo dos fatos. E agora eu queria fazer uma provocação sobre uma coisa que vai acontecer por conta desta decisão do STF e que não é positiva para o autista de nível de suporte 1. Quer saber o que é? Aguenta aí que eu já te conto. Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Pessoal, eu falei para vocês nos últimos vídeos várias situações em que essa decisão do STF vai irradiar e vai exercer influência. O STF decidiu a inconstitucionalidade de um artigo de uma lei federal que tirava os autistas de nível de suporte 1 do direito a comprar carro PCD com isenção de impostos. Foi essa decisão do STF julgando inconstitucional um artigo de uma lei federal, nesse contexto, isenção de impostos federais para compra de carro. Nos vídeos anteriores, você pode observar, e esses vídeos anteriores que eu gravei nessa série, devem aparecer alguns deles nos cards no final desse vídeo. Então, se você quiser assistir para saber, você clica no link no final. Eu falei sobre a decisão do STF e a questão do levantamento do FGTS por autistas de nível de suporte 1. Eu falei sobre a decisão do STF e a repercussão nas leis estaduais que regulamentam a isenção de IPVA, que é um imposto sobre propriedade de veículos automotores, um imposto de arrecadação pelos estados, né, e, portanto, regulamentados por leis estaduais. Várias leis estaduais estão fazendo a mesma coisa que faz a lei que foi julgada inconstitucional pelo STF, o dispositivo, né? Eu falei sobre a repercussão desta decisão do STF em várias áreas, né, em várias legislações, e o que eu tenho feito nos últimos vídeos. Agora, e todas essas observações que eu fiz, chegou, pelo menos a maioria delas, chegou a um vislumbre positivo, né? Quer dizer, a repercussão para o autista de nível de suporte 1 vai ser positiva. Agora, nesse caso aqui, que eu vou falar nesta oportunidade, eu acredito que não será positivo. Preste atenção numa coisa. Existe a lei abstrata que é construída, redigida e votada pelos parlamentares. Existe a execução da lei, que são o desenvolvimento das políticas públicas pelo Estado, pelo Poder Executivo, lançando mão do que dispõem as leis, organizando as leis para que elas tenham efetividade. E existe a vida real. A vida real são as pessoas que se encontram no meio do caminho entre você e a lei, entre você e o seu direito. E são pessoas naturais, pessoas comuns, que têm preconceitos, que têm opiniões, que têm capacitismo,
que tem soluções simplistas na sua própria, no seu conjunto de opiniões pessoais sobre as coisas. E tem muita gente, inclusive da classe médica, que acha que autista não deveria ser pessoa com deficiência, ou autista de nível de suporte 1. Porque ele fala assim, essa pessoa toma banho, penteia o cabelo, conversa, né, é capaz de dizer que está com fome, de fazer uma graduação, então não tem deficiência. Tem gente que resolve isso, essa questão assim, que é deficiente ou não. Deixa eu olhar para a pessoa aqui. Se a pessoa for capaz de me dizer bom dia, ela não é deficiente. Entende? Então, o desafio para o autista de nível de suporte 1 não é só ele ter reconhecido o seu direito junto com os outros autistas de nível 2 e 3 de suporte, como no caso desta distorção da LC 214, que foi corrigida pelo STF na ocasião do julgamento das ADIs 7779 e 7790. É outro desafio. Eu acho até que essa decisão do STF, que diz que o autista de nível de suporte 1 tem os mesmos direitos dos autistas de nível de suporte 2 e 3, vai levar a uma outra consequência, que é, em vez de ter que discutir ou ter que engolir a decisão do STF sobre o direito que o autista de nível de suporte 1 tem, segundo a decisão e a tese firmada pelo STF, a exercer junto com aqueles que estão no nível 2 e 3, ou seja, os direitos do autista de nível de suporte 1 que correspondem aos direitos reservados aos de níveis mais severos de autismo, em vez disso, sabe o que vai acontecer? Já estava acontecendo, mas agora vai apertar a escala. Eles não vão dizer, olha, você é autista de nível de suporte 1, é muito leve e não tem o direito. Eles vão dizer simplesmente, você não é autista. Repare que para exercer muitos desses direitos, eu não estou dizendo em todos os casos, eu tenho que esperar o acórdão do STF para ver como é que vai ser a aferição da condição de autista, nesse caso do carro PCD. Eu vi alguma discussão ali no discurso dos ministros, mas eu não sei como é que vai sair no acórdão. Mas para muitos desses direitos, você tem que passar por junta médica. Você vai fazer o cartão do bilhete único em São Paulo, tem que ir para uma instituição, alguns estados, é o Instituto de Perícia do Estado, enfim, um órgão do Estado, um órgão médico do Estado, que vai constituir uma junta médica para avaliar se a pessoa tem a deficiência. Se eles concordarem que a pessoa tem a deficiência, no nível 1 vão ter que conceder o direito igual concedem aos nível 2 e 3 de suporte. Ou seja, o mesmo direito que concedem aos autistas graves ou profundos vão ter que conceder também ao de nível de suporte 1, depois dessa decisão do STF. E dependendo de quem for, ou de como for, o universo mental das opiniões dessa pessoa que está entre você e o direito, as pessoas, a equipe que for te examinar, pode acontecer deles dizerem simplesmente que eu não acho que você é autista. Bom, se você é autista de nível de suporte 1, você vai ter o direito que o STF diz que tem. Então, como eu acho que você não tinha que ter esse direito, porque autista de nível de suporte 1 é muito funcional, então eu vou dizer que você não tem deficiência nenhuma, você não tem autismo. Isso acontece direto em concurso, já perdi a conta de quantas vezes a gente precisou ir para o judiciário, mandado de segurança, ação ordinária para poder restituir o candidato ao concurso, que ele foi aprovado nas cotas PCD, mas no final a junta médica diz que ele não é deficiente. Isenção de PVA, muitos lugares a pessoa... você vai pedir isenção de PVA, não adianta se apresentar o seu laudo. Eles mandam você para uma junta médica oficial e a junta médica oficial é que vai ter que ratificar o que está no seu laudo. Esse problema de não reconhecer autista de nível de suporte 1 já estava acontecendo. Mas agora, a tendência, eu acredito, a partir da decisão do STF, é aumentar muito. Porque tem uma parte considerável, e eu já disse isso em inúmeros vídeos aqui, tem uma parte considerável de médicos que estão no serviço público, nessa função de avaliar a deficiência, é o perito do INSS, é o perito do órgão previdenciário, né, dos regimes próprios de previdência, é os peritos dos institutos de perícia dos estados, que quando chega ali o autista de nível de suporte 1, ele acha que esse autista não deveria estar no espectro
porque ele acha que esse autista é muito funcional. E como dizemos em Minas, quem vê cara não vê coração, né? Coração é terra que ninguém vai, porque o autismo, nos níveis de suporte mais brandos, em relação aos quadros mais severos e profundos, é uma deficiência invisível. Você não vê, não dá para saber que o cara é deficiente. Por isso que tem o cordão. Estou procurando o meu aqui, eu tenho vários. Tem cordão de girassol, cordão de quebra-cabeça. Por isso que tem o cordão, que identifica as deficiências que são invisíveis. E como a avaliação biopsicossocial ainda não se encontra adequadamente regulamentada, cada um aplica o índice de funcionalidade brasileiro de uma maneira. Um usa o IFBRA, o outro o IFBRM, às vezes usa o modelo de linguagem FUSE para diminuir a pontuação, às vezes não. Cada um, às vezes faz com 3 médicos, às vezes faz com um médico, uma assistente social, uma psicóloga, cada um faz de um jeito esse negócio. Então, a probabilidade de, com múltiplas metodologias concorrendo, sem uma regulamentação específica da avaliação biopsicossocial, isso aumenta a discricionariedade dos médicos que estão avaliando, porque não tem um critério assim muito seguro, exato para você seguir, para chegar a uma conclusão sobre o autismo do cara. Então, fica muito assim da opinião, esse cara não é autista, esse aqui não é e tal. E aí, muitos, para evitar que o autista de nível de suporte 1 tenha acesso aos direitos, depois dessa decisão do STF, eles vão ter a deficiência negada, ou seja, não reconhecida pelos órgãos clínicos, pelas comissões ou pelas juntas médicas a quem compete avaliar a deficiência. Isso é lamentável, mas talvez com a regulamentação da avaliação biopsicossocial, que é uma coisa que está para sair, porque o CNJ já criou umas diretrizes para a perícia judicial de avaliação de deficiência. Também o governo federal criou um grupo de trabalho para fazer um estudo e fazer um relatório sobre como deve ser a avaliação biopsicossocial, e este grupo de trabalho já entregou o relatório. Eu não sei o que está faltando para roteirizarem a avaliação biopsicossocial e publicarem isso, normatizarem isso de uma vez por todas. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu espero que você se inscreva no canal, clique no sininho, dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.